Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Ousa alguém dentre vós, tendo uma questão contra outro, buscar julgamento diante dos injustos e não diante dos santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo é julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas menores? Não sabeis que julgaremos até os anjos? Quanto mais então as coisas desta vida? Se tendes, pois, julgamentos sobre assuntos temporais, colocais para julgar aqueles que não têm consideração alguma na igreja? Digo isso para vossa vergonha. Assim, não existe entre vós sequer um sábio que seja capaz de julgar entre um irmão e outro? Mas irmão litiga contra irmão, e isso diante dos infiéis? Já é, na verdade, uma grande derrota para vós, terdes processos uns contra os outros. Por que não preferis sofrer a injustiça? Por que não preferis suportar o prejuízo? Mas sois vós que praticais a injustiça e defraudais, e isso contra irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os que se deitam com homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os que roubam com violência herdarão o reino de Deus. E tais coisas alguns de vós fostes, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, right? Mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. O alimento é para o ventre e o ventre para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto um quanto os outros. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que aquele que se une a uma prostituta forma com ela um só corpo? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugi da imoralidade. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, que recebestes de Deus, e que já não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por um grande preço. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo. Comentário patrístico de destaque. São João Crisóstomo, obra Homilia sobre a primeira carta aos Coríntios, homilia 15 de 16, compostas em Antioquia, final do século IV. 1. Contexto do autor e da obra, para ouvintes de audiolivro. São João Crisóstomo 407, cujo nome significa boca de ouro, foi bispo de Constantinopla e um dos maiores pregadores da Igreja Antiga. Suas homilias sobre a primeira carta aos Coríntios são explicações versículo por versículo, dirigidas ao povo, com linguagem viva, concreta e profundamente moral, sem jamais perder a densidade teológica. Ele escreve para corrigir consciências, não apenas para instruir inteligências. 2. Chave geral de leitura de 1 Coríntios 6, segundo São João Crisóstomo. Para Crisóstomo, este capítulo trata de 3 feridas espirituais que revelam a imaturidade cristã dos coríntios. 1. A perda do sentido da comunhão eclesial, litígios entre irmãos. 2. A ilusão da liberdade sem domínio de si, tudo me é permitido. 3. A profanação do corpo, que pertence a Cristo. Essas 3 feridas têm uma única raiz. Open quote, o esquecimento da dignidade sobrenatural do batizado. Close case. Os processos judiciais entre cristãos. Provut. Chalé leitura patrística. Comentando, ousa alguém dentre vós levar seu irmão diante dos injustos? São João Crisóstomo afirma. Open quote. Paulo não condena apenas o litígio, mas a humilhação da igreja diante do mundo. Close quote. Para ele, o escândalo não é apenas jurídico, mas teológico. Os cristãos, chamados a julgar o mundo e até os anjos, comportam-se como quem não crê no que recebeu.
Ponto central de Crisóstomo, open quote, é preferível sofrer a injustiça do que ferir a caridade, close quote. Ele explica que aceitar a injustiça por amor imita Cristo, preserva a comunhão e transforma a perda temporal em ganho espiritual. Ano 4. E tais coisas alguns de vós fostes. Aqui, São João Crisóstomo atinge o coração sacramental do capítulo. Ele sublinha a tríplice afirmação paulina. Fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados. E comenta, open quote, Paulo não diz, fostes libertos do castigo, mas fostes transformados no ser, close quote. Para Crisóstomo, o batismo não apenas apaga o pecado, mas recria o homem interior, tornando-o templo de Deus. Portanto, voltar ao pecado é uma contradição ontológica, não apenas moral. 5. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. 12:14. São João Crisóstomo interpreta essa frase como uma deturpação do discurso cristão. Open quote. Eles tomavam a liberdade como licença e a graça como desculpa. Close quote. Ele esclarece que a verdadeira liberdade cristã não é poder fazer tudo, mas não ser dominado por nada. Aqui, Crisóstomo antecipa o ensinamento clássico da Igreja. Open quote. Quem não governa seus desejos, torna-se escravo deles. Nas 6. O corpo como membro de Cristo e templo do Espírito. Este é para Crisóstomo o ápice teológico do capítulo. Comentando, tomarei os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta, ele escreve, open quote, não ultrajas apenas o teu corpo, mas rasgas o corpo de Cristo, close quote. Doutrina central. Pelo batismo, o corpo do cristão pertence a Cristo, participa da sua dignidade, é morada real do Espírito Santo. O pecado sexual, portanto, é singularmente grave, não por desprezo do corpo, mas porque o corpo é santo. 7. Segundo São João Crisóstomo, 1 Coríntios 6 ensina que o cristão não vive mais para si, seu corpo não lhe pertence, sua liberdade não é absoluta, sua dignidade é sobrenatural. Open quote, fostes comprados por um grande preço, não vivais, pois, como quem nada custou. Close quote. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.